A gente vem orando por cura, mas a gente recebe um diagnóstico de morte, um diagnóstico em que talvez ele fala que tem mais alguns dias, algumas semanas ou poucos meses de vida. E aí a gente pensa, acabou, não tem mais nada que eu possa fazer. Até aqui a gente orou, a gente buscou, mas acabou. E você começa a se preparar, ou alguém que está próximo começa a se preparar para a morte. Pode ser que seja um relacionamento que está completamente desgastado e praticamente destruído. E aí você fala, não tem mais jeito, não tem mais nada que possa ser feito. Sabe, já foram faladas palavras duras demais, que feriram a alma. Já foram feitas coisas que são impossíveis de serem perdoadas. Não consigo mais, nem Deus é capaz de fazer algo a respeito disso, acabou. Pode ser um filho seu, uma filha que está perdido, que está longe de casa. Você já orou, você já conversou, você já orientou, você já fez o que você podia e você desistiu. Você falou, olha, eu lavo minhas mãos, não tem mais nada que eu possa fazer. Ele tomou as decisões dele. Foi ele que fez essas escolhas. Você pode estar passando por dificuldades financeiras. Você já fez de tudo, falou com pessoas conhecidas, pessoas próximas, pessoas que estavam ao seu lado. Você fez os seus contatos, não conseguiu nada, não conseguiu reverter a situação. Pelo contrário, cada dia que passa você vai perdendo mais e mais a alegria de viver, porque você não consegue mais prover para sua família, para sua casa. E você fala, acabou, minha vida acabou. O que está morto para você, meu irmão? O que está morto para você, minha irmã? O que para você não tem mais jeito? Queridos, a gente precisa parar de colocar Deus dentro de uma caixa que são, na verdade, as nossas limitações, e a gente precisa entender que Ele continua sendo Deus, mesmo quando para a gente parece que não tem mais jeito, mesmo quando parece que chegou ao fim. Deus é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. Todas as coisas começam nele e terminam nele. Então, se ele não decretou o final ainda, mantenha a sua esperança, mantenha a sua fé. Ainda que você não esteja vendo, ainda que seu coração não esteja sentindo, saiba que ele continua trabalhando a seu favor. Uma fé além do tempo, ela começa onde todas as nossas soluções terminam. A fé além do tempo começa onde as nossas soluções terminam. O tempo de Deus é diferente do nosso. A palavra de Deus, Eclesiastes 3, versículo 11, nos diz que Deus fez tudo apropriado a seu tempo. Isso significa que Ele não se atrasa. Isso significa que Ele não está atrasado. Isso significa que Ele ainda está agindo ao seu favor e que Ele age mesmo quando parece ser tarde demais. Mas tem mais uma lição que eu tiro desse texto. Tem mais uma lição, e a segunda lição que eu tiro é que a nossa fé precisa nos levar a reconhecer quem Jesus é. Uma fé além do tempo nos ajuda a levar a reconhecer quem Jesus é. Versículo 25 diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Aí Marta respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse texto, meus irmãos, Jesus revela algo maior. Na verdade, Ele está falando aqui que Ele não apenas faz milagres, Ele está dizendo que Ele é o milagre. Jesus aqui não está falando apenas que Ele pode ressuscitar Lázaro e trazê-lo à vida. Ele está dizendo que Ele é a ressurreição, que Ele é a vida. A verdadeira fé em Jesus não é uma fé que crê apenas no que Ele pode fazer, mas sim em quem Ele é. Assim que Ele é. E na sequência a gente vê Marta dizendo, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o centro da nossa fé. Esse precisa ser o centro da nossa fé. Uma fé que independentemente das circunstâncias, independentemente do cenário atual, independentemente do momento, a gente declara, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e o que o Senhor pode fazer todas as coisas. Todas as coisas. Porém, meus irmãos, muitas vezes, infelizmente, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento quase como de um pedinte.
A gente estende os nossos braços, abre as nossas mãos, esperando que Deus, todos os dias, nos dê alguma coisa. Coloque alguma esmola para a gente ali. A gente acorda e começa a pedir: Senhor, hoje o meu dia vai ser assim. Eu preciso das suas promessas na minha vida. Eu preciso que o Senhor me entregue. Eu preciso que o Senhor cumpra. Eu preciso que o Senhor faça. O Senhor conhece as minhas necessidades. Senhor, vem agir na minha vida. A gente levanta, vai para o nosso trabalho e chega no trabalho, começa a pedir um trabalho melhor, uma posição melhor, começa a pedir que as pessoas que não nos agradam sejam removidas dali, que o Senhor faça alguma coisa, e a gente pede. Se a gente tem uma empresa, a gente começa a pedir, olha para os relatórios da empresa e começa a pedir: Senhor, eu quero mais clientes. Senhor, envia uma estratégia nova. Senhor, me dá mais seguidores. Senhor, faz isso por mim, por favor, porque eu preciso prosperar. Esse sonho foi colocado no meu coração. Então, Senhor, faz por mim. A gente pede pela cura dos nossos pais. A gente pede pela cura da nossa família. A gente pede para que nossos filhos e nossas filhas sejam grandes homens e mulheres de Deus. A gente pede para que a gente seja reconhecido na igreja, que o nosso ministério seja alavancado e que as pessoas vejam os dons que o Senhor nos entregou. Nós pedimos. Todos os dias nós pedimos. Pastor, tem problema em pedir? De maneira alguma. Nós devemos pedir. A palavra de Deus nos ensina isso. Pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, vão bater e a porta vai se abrir. Todo aquele que pede recebe, que busca encontra, que bate, a porta será aberta. Nós precisamos pedir. Jesus fala para a gente: olha, vocês precisam pedir, tudo que vocês pedirem em meu nome, vocês receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então qual o problema? O problema é que é só isso. É só isso mesmo. O seu relacionamento com Deus se limita àquilo que Ele pode te dar? Ou será que você, em algum momento do seu dia, você tira um tempo para agradecer a Deus por quem Ele é, para louvar o seu nome, para engrandecer, para dizer que Ele é santo, 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 independentemente do que Ele fez para você naquele dia? Mesmo que você ainda não tenha recebido as promessas que Ele falou que ia te entregar, mas você adora porque Ele é. Você reserva tempo para isso? Você reserva dia para isso, semana para isso, para agradecer a Deus, para louvar o seu nome? No livro que eu falei com vocês no início, o livro de Robert Stone, ele conta uma história, que ele estava num quarto de hotel em Ohio, e quando ele acordou, ele lembrou que ele precisava de $2.000 para começar a produção de uns livros que ele tinha escrito numa pequena gráfica que ele estava começando lá na África do Sul. Ele acordou, lembrou disso e foi orar. Falou: Senhor, eu estou precisando de $2.000, o Senhor sabe as minhas necessidades, esse livro vai impactar multidões, então me ajuda, Senhor, eu preciso de $2.000. De repente ele sentiu no seu coração Deus falar assim com ele: eu já não cuidei de você antes? Eu já não fiz tantas coisas por você? Por que você não reserva esse dia somente para me adorar, para me louvar pelo que eu já fiz por você e pelo que eu sou na sua vida? Aí ele falou assim: por que não? Eu não tenho os $2.000 ainda, mas eu já tenho as promessas de Deus. E aí ele começou, se ajoelhou, começou a adorar o Senhor, começou a falar com Ele: Senhor, Tu és santo, Tu és grande, Tu és tremendo, obrigado por tudo que o Senhor já fez na minha vida, mas eu não te adoro pelo que o Senhor já fez, porque Tu és tudo para mim, Tu és meu Salvador. E ele ficou adorando, e quanto mais ele adorava, aquele desafio dos $2.000 parecia cada vez menor, mais fácil. De repente o telefone tocou, aí ele atendeu o telefone, era uma pessoa que ele tinha conhecido, um homem que ele tinha conhecido na noite anterior, numa programação. Ele falou: Robert, estou te ligando para te chamar para ir almoçar comigo, vamos almoçar? Aí ele falou assim: hoje eu não posso não. Mas por que não pode? Você está com algum compromisso? Vai pregar em algum lugar? Por que você não pode? Ele: não, hoje eu reservei esse dia para adorar o Senhor, só para louvar o Senhor. Aquele homem não entendeu muito bem, falou: como assim? Ele falou assim: não, hoje eu não posso, hoje eu não assumo compromisso nenhum, meu compromisso hoje é com o Senhor. Aí ele falou: e amanhã você pode? Ele falou assim: não, amanhã eu posso, amanhã a gente vai almoçar. Aí assim foi, e Robert ficou aquele dia inteiro adorando. No dia seguinte eles se encontraram, foram almoçar, estavam conversando, batendo um papo. E quando eles estavam conversando, aquele rapaz falou: tem que te contar alguma coisa. Aí ele falou assim: o quê? Rapaz, eu acabei de vender uma propriedade e eu sou devedor do dízimo ao Senhor. O que você acha de eu te entregar agora, nesse momento, um cheque de $2.000? Aí Robert deu um grito de louvor a Deus, de adoração, e contou para aquele homem ali o que tinha acontecido no dia anterior.
É assim que Deus faz, meus irmãos. É assim que Deus faz. Quando a gente se concentra em quem Ele é, no seu poder, na sua santidade, em louvá-lo e adorá-lo, mesmo diante das lutas, das tribulações, isso agrada ao coração de Deus, porque Ele vê que a gente não se relaciona com Ele por interesse. O nosso relacionamento com Ele é por quem Ele é, independente do que Ele pode nos dar. É assim que Ele faz. Queria que você respondesse sinceramente no seu coração agora. Se aquilo que você pede é um tempão ao Senhor, aquilo que você tem orado, que você tem clamado ao Senhor, se a resposta dele para você nesse momento fosse assim: não. Nesse momento ele te respondesse não para a sua oração. Sabe aquela cura que você ora, que você está clamando e você está crendo que a cura vai chegar? Se Deus te respondesse nesse momento: eu não vou curar. Sabe o relacionamento que você pede que seja restaurado, que você acredita que vai ser restaurado? Se nesse momento Deus te respondesse assim: não vai haver restauração, porque eu não posso agir onde as pessoas não querem mudar, as pessoas querem continuar fazendo a mesma coisa, então não tem como agir, não vai ter restauração. Se Deus te respondesse agora que aquilo que você está esperando receber de volta, de restituição dos bens que você perdeu, Ele falasse assim: ó, não vai haver restituição, você realmente perdeu isso e você vai precisar recomeçar. Se essa fosse a resposta de Deus para suas orações nesse momento, qual seria a sua atitude? Qual seria a sua atitude? Qual seria a sua resposta para Ele? Será que você responderia como Abraão, quando caminhava com seu filho Isaque para o sacrifício e falava assim: Deus proverá? Será que a sua resposta vai ser: Deus proverá? Será que a sua resposta vai ser como a resposta de Jó, quando acabou de perder seus bens e seus filhos? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Será que a sua resposta seria como a resposta de Sadraque, Mesaque e Abidnego, antes de serem lançados na fornalha, que eles falaram: ah, rei, fique sabendo que Deus pode nos livrar, mas ainda assim, se Ele não nos livrar dessa fornalha, saiba que nós não adoraremos a outros deuses. Será que a sua resposta seria como a resposta de Abacuque, quando orou ao Senhor e falou: Senhor, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que o produto do oliveira minta, ainda que não haja mantimento nos campos, que nos currais não tenham bois nem ovelhas, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Será que você conseguiria responder assim? Porque essa é a resposta de alguém que se relaciona com Deus por quem Ele é, não porque Ele faz. Não porque Ele faz, sabe? É isso que o Senhor espera da gente, que a nossa fé vá além de resultados imediatos, que a nossa fé se firme na pessoa de Jesus e reconheça quem Ele é. Mas tem mais uma lição que eu tiro desse texto, e a terceira lição que eu tiro desse texto é que o impossível obedece à voz de Cristo. O impossível obedece à voz de Cristo. E a gente vai lá para o versículo 43, que diz assim: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Nesse momento, Jesus ora ao Pai com toda a confiança, chamando Lázaro da morte para a vida. A pedra foi removida, o mau cheiro ainda estava lá, mas o verdadeiro milagre não olha para as circunstâncias, ele vê muito além da aparência. Muito além da aparência. O milagre acontece fora do tempo normal. Para você já passou da hora. Para Deus é o tempo perfeito. É sobrenatural. É Deus que está fazendo. É Ele que faz. Mas uma coisa me chama a atenção aqui. Quando Jesus orou, nos versículos anteriores a gente vê, Ele não pediu nada para Deus. A oração de Jesus foi assim: Pai, eu agradeço porque Tu me ouviste. Pai, obrigado porque Tu sempre me ouves. Sabe, o que Jesus estava demonstrando ali para aquelas pessoas que estavam sentindo era o nível, o grau da sua intimidade com Deus. Ele estava falando: Paizinho, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor sempre me ouve. Ele estava falando isso, que nós precisamos ter intimidade com Deus, porque na verdade os milagres, eles são apenas uma expressão da vontade do próprio Pai. Você tem desenvolvido um relacionamento com Deus? Você tem desenvolvido um relacionamento profundo, íntimo e sincero com Deus, a ponto de conhecer a sua vontade?
Porque se a gente não conhecer a vontade de Deus, o que vai acontecer é que a gente vai ficar orando, vai ficar pedindo ao Senhor coisas que a gente sabe que Ele não vai dar para a gente. Ele não vai dar porque contraria a sua vontade. Ele não vai dar porque no fundo do seu coração, você mesmo sabe que se você receber, você vai se afastar de Deus. E aí você responde, não, Senhor, é só por um tempo. Não, Senhor, é provisoriamente. Não, Senhor, o Senhor entende. Eu vou ficar um pouquinho distante, mas o Senhor está no meu coração. Aí Deus fala assim, eu vou te dar isso. Eu prefiro ter a sua alma, eu prefiro ter você comigo todos os dias. Eu prefiro ter você clamando do que ter você aí extremamente bem sucedido, longe da minha vontade. Não é isso que Deus quer para você, então nós precisamos ter intimidade com Ele para entender qual é a sua vontade.